Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário em que estejam assistindo a esta videoaula. Hoje, então, vamos retomar nosso estudo do potencial, basicamente concluindo o que havíamos prometido na aula anterior, discutindo um pouco sobre o potencial produzido por um dipolo, né? Nós havíamos discutido o potencial produzido por uma carga pontiforme, também por uma distribuição de cargas, né? E agora vamos discutir o potencial produzido por um dipolo e por uma distribuição contínua de cargas. Sendo que eu vou me aprofundar um pouquinho mais, né, vou demorar um pouquinho mais de tempo aqui no potencial do dipolo e falar muito rapidamente do potencial da distribuição contínua, ok? Vamos lá. Bom, então aqui eu reproduzi a figura que está no slide, né? Então notem, o que a gente está querendo fazer aqui? Aqui nós temos o ponto onde eu estou querendo medir o potencial produzido pelo dipolo, que é essa configuração de cargas aqui, uma carga mais Q e uma distância D entre elas, uma carga menos Q. Aqui eu também coloco a origem no centro, né, das cargas, dessa distribuição de cargas, certo? Definindo essa distância R aqui como a distância entre a origem e o ponto P. R mais é a distância entre a carga e o ponto P, R menos a distância entre a carga negativa e o ponto P. Ok? Notem que diferente do exercício que nós discutimos, né, vocês viram na aula anterior de sexta-feira, nós estávamos discutindo também aproximações de dipolo, mas esse ponto P era primeiro um campo elétrico, mas até aí tudo bem, mas o ponto principal é que era o ponto P estava sobre o eixo, né? Sobre o eixo Z. Agora não, o ponto P está num ponto genérico, ok? E aí vamos ver então, dentro da aproximação de dipolo, como seria esse potencial produzido por esse dipolo, ok? Então, o raciocínio é muito semelhante ao que nós usamos no exercício de campo elétrico que nós resolvemos. O raciocínio basicamente é o mesmo, né? Você vai ter que fazer uma expansão chamada ou expansão dipolar nesse contexto, mas na verdade, do ponto de vista da matemática, é a expansão em série de Maclaurin. Série de Maclaurin. Por que Maclaurin? Porque Maclaurin é uma expansão, é tipo a expansão da série de Taylor, porém em torno do x, né, da variável que você esteja usando, em torno dela sendo igual a zero, né? Então a expansão de Maclaurin ela diz o seguinte: uma função de x, só relembrando, né? Opa! Vai de n igual a zero até n infinita, é uma soma, né, de termos, uma soma infinita. É claro que a essa altura eu espero que vocês saibam que isso é a teoria. Na prática, você nunca vai pegar um número infinito de termos. Você pega um número que te convém. Por exemplo, aqui para nós no dipolo, convém a gente pegar os dois primeiros termos. N igual a 0 e N igual a 1. Agora, se eu quisesse uma aproximação tanto melhor, né, desse potencial, do valor real dele,
eu pegaria mais termos aqui. Só que, como vocês já devem ter visto, também em cálculo, uma série, né? Você para determinar a convergência da série, você não precisa somar todos os seus termos. Quando você pega alguns termos, você já vai sabendo para onde ela converge, certo? Bom, então seria f tomada derivada de ordem n em torno de zero sobre n fatorial vezes a potência, né? Isso aqui é uma expansão em série de potências. Então, x elevado a 0, x elevado a 1. Então, para nós, a gente vai fazer essa aproximação aqui. Ó. F de x vai ser aproximadamente. Vamos pegar o primeiro termo. F0 em torno de 0 sobre 0 fatorial x elevado a 0 mais a primeira derivada f1 em torno de 0 sobre 1 fatorial x elevado a 1. Certo? Então, nota, botei aproximadamente. Aqui eu boto igual porque ela é igual aos infinitos termos. Ela é aproximada quando você trunca. A gente fala, né? Truncar a série, ou seja, parar de computar os valores num determinado termo. No caso do dipolo, a gente para no segundo, né? Agora, quem a gente quer aproximar? Quem vai ser a nossa aproximação? É isso que nós vamos ver agora, certo? Fiquem tranquilos que essas contas eu tenho salvo elas em imagem e eu estou colocando na plataforma, tá? Então, vocês podem acompanhar pelo vídeo que eu estou gravando, ou também, se quiserem com mais calma, olhar com mais calma, vocês podem pegar a imagem também, abrir e ir acompanhando as contas. Bom, vamos lá. O potencial no ponto P, ou seja, o potencial em P, ele é dado por duas cargas pontiformes, né? Uma carga positiva, que é sobre 4π epsilon 0 R+, né? Que está lá em cima na figura, não vou voltar, mas aqui é R+. Lembre-se um ponto que eu sempre tenho tocado, que é muito fácil de se confundir. O potencial ele é sempre calculado a distância entre o ponto que você está observando o potencial e a carga que está produzindo aquele potencial. Então, a distância entre a carga e lá em cima o ponto P. Ok? Porém, deixa eu só escrever aqui. R-. Pronto. Esse é o potencial exato. O potencial. Porém, a gente pode escrever esse potencial de outra forma, né? De maneira que nos ajude. De uma forma que nos ajude no momento, né, da realização das contas. Porque imagina, você está falando de uma carga. Olha, você está falando de uma carga pontual. Você se imagina pegando uma régua, falando, minha carga está aqui, então vou pegar uma régua e vou medir até o ponto. Você se imagina fazendo isso? Onde que você vai colocar ali o início da régua? Porque a carga é uma partícula, é algo invisível, né? Nem que você tivesse um microscópio, talvez um microscópio muito bom, né? Você consegue determinar essa posição.
Então, a gente vai ver que a aproximação de dipolo também ela é muito útil nesse sentido. Você estabelece um centro aqui, a distribuição da carga está em algum lugar, eu boto uma origem aqui e pronto. Eu vou precisar só dessa origem. Então, a gente vai voltar a discutir isso daqui a pouco. Mas antes, vamos para as contas, né? Então, eu posso colocar aqui em evidência o 4π sobre ε0. Então, ficaria assim. Ó. Isso aqui é igual a Q sobre 4π ε0 vezes 1 sobre R mais menos 1 sobre R menos. Até aqui está tranquilo, né? De entender. Agora, a gente pode usar a lei dos cossenos. Né? O que a lei dos cossenos diz? Para escrever esse R mais e esse R menos em termos de R e em termos de D. O que a lei dos cossenos diz? Se eu tenho um triângulo que não é retângulo, se o triângulo é retângulo, você usa Pitágoras, né? Aí seria R ao quadrado, aqui ó, R mais ao quadrado, igual a D sobre 2 ao quadrado, mais R ao quadrado, certo? Hipotenusa, que seria hipotenusa, que seria a soma do quadrado dos catetos. Mas quando eu tenho um triângulo que não é retângulo, eu tenho que usar a lei dos cossenos. Então, Então vamos abrir aqui adendo aqui embaixo com a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. O que ela diz? Ela diz que se eu tenho um triângulo dessa forma, que não é retângulo, eu desejo, por exemplo, saber quem é essa medida aqui, R mais. Então diz o seguinte, que R mais ao quadrado é igual... Isso é quase uma lei, um teorema de Pitágoras, mas que vai entrar um termo aqui que eu já vou dizer. Tem um cateto aqui, né? D sobre 2 ao quadrado. Porque tudo é D. Mas eu quero... O triângulo é daqui até aqui. Mais R ao quadrado. Menos... Aí, olha, lei dos cossenos. Menos 2 vezes R D sobre 2 vezes o cosseno de θ, onde θ é esse ângulo aqui. Θ é sempre um ângulo que é oposto ao cara que está do lado esquerdo da equação. Então, por exemplo, aqui eu tenho R+, então o oposto a ele, tá vendo? Por exemplo, aqui, desenho de verde aqui, aqui é o ângulo oposto ao R. E aqui é o ângulo oposto ao D sobre 2, certo? Então, esse ângulo aqui, esse vértice aqui é oposto ao R+. Então, sempre que o cara que está do lado esquerdo, entra aqui um ângulo oposto a ele. E com sinal de menos aqui, certo? Ok? Essa é a lei dos cossenos. Seria até melhor, eu só vou inverter aqui, tá? Porque depois vai ficar mais fácil. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou inverter, vou botar o R na frente. Tanto faz, né? Estou somando, tanto faz, mas vai ficar mais elegante se eu botar o R na frente. Pronto. E o R menos? R menos ao quadrado é igual a R ao quadrado também, mais D sobre 2 ao quadrado. Só que agora, nota o seguinte. Vamos voltar aqui para a figura. Vou botar em verde aqui. O ângulo oposto ao R menos não é o θ. É esse ângulo aqui, ó. Vou chamar de alfa. Certo?
É esse ângulo que é oposto ao R-. Então, eu teria que botar menos. Eu vou botar aqui, né, como seria 2R d sobre 2 cosseno de alfa. Seria assim. Só que note o seguinte. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Note o seguinte. Alfa mais θ é igual a, deixa dar 3 segundos para vocês responderem. Alfa mais θ em radianos, em graus, pode ser em graus também, vai, em graus. Alfa mais θ é igual a 180. Muito bom, certo? Bom, logo, alfa é igual a 180 menos θ, ok? Bom, ali na lei dos cossenos entra o cosseno de alfa, né, para R-. Então, cosseno de alfa é igual a cosseno de 180 menos θ. Tá aí, tudo bem? Ficou feio, né, esse grau aqui. Pronto. Tá aí, tudo bem? Ok. Bom, agora a gente pode usar uma identidade, né, da soma de ângulos. Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Então fica assim, cosseno de alfa... Eita, ficou feio aqui. Eu tenho que arrumar um jeito de segurar essa caneta aqui para melhorar a precisão da minha escrita. Cosseno de alfa vai ser igual. Bom, isso aqui é cosseno de 180 cosseno de θ mais seno de 180 seno de θ. Ok? Então, vou escrever mais longe aqui. Cosseno de alfa. Cosseno de 180, quanto vale? Vou dar 3 segundos. Isso aí, menos 1. Então fica menos cosseno de θ mais seno de 180, quanto vale? 2 segundos. Isso. 0. Seno de θ. Logo, isso aqui é 0. Então, eu concluo que cosseno de alfa é igual a menos cosseno de θ. Ok? Cosseno de alfa é igual a menos cosseno de θ. Então, vamos pagar aqui. Ok, senhores. Então, demonstramos que o cosseno de alfa é menos o cosseno de θ. Então, aqui eu vou apagar o alfa. Colocar o θ. Mas a que custo? Que eu vou transformar o θ no alfa. Ao custo de botar um menos, então, na frente. Só que, como aqui já tinha um menos dá mais. Então, pela lei dos cossenos, esses aqui são os R+ e os R-, certo? Só que aqui não entra eles ao quadrado, entra eles puros. Então, basta tomar a raiz aqui dos dois lados, certo? Então fica assim, ó. Ok? Ok, meus amigos. Estimados alunos. Agora o que eu vou fazer aqui? Vocês se lembram quando eu estava
no exercício, né, quando discutimos dipolo, a gente argumentou que R era muito maior do que D. Desenhei uma molécula lá de H2, mostrei, né, que isso aqui é da ordem de angstrom, isso aqui é da ordem de centímetros. Então, se vocês puderem dar uma revisada lá, ok? De tal forma que para as comparações pertinentes, eu vou escrever isso aqui como comparando R com D. E como é que eu faço isso? Eu não vou fazer nada além de colocar o R em evidência, tá? Então, ó, 4πε0. Aqui é uma raiz, né? Aqui está o R ao quadrado. Então, para tirar o R da raiz, basta escrever aqui 1 sobre R. Como eu coloquei o R em evidência, né? Então, aqui onde tinha um R vai ficar 1. Nota, se R entrar de novo na raiz, vira R ao quadrado, né? Então, aqui onde não tinha R vai entrar um R ao quadrado. Isso aqui o quadrado deixa aqui, tá vendo? O R ao quadrado entrou aqui embaixo. Como A sobre B ao quadrado, A sobre B, né, ao quadrado é igual a A ao quadrado sobre B ao quadrado. Então tá tudo certo aqui. Certo? Sem nenhuma complicação. E agora? E agora? O R ao quadrado entrando aqui vai ficar, como já tinha um R aqui, sobre R ao quadrado vai ficar então D sobre R. D sobre R cosseno de θ. Espero que estejam acompanhando, hein? Qualquer coisa, vocês podem sempre dar um pause no vídeo e abrir as contas por vocês mesmos. Aliás, eu os encorajo a fazer isso, porque muita gente depois chega na prova e fala assim, ah, não entendi, não sei o quê. Mas, quando você estava vendo aqui, você parou e abriu as contas por você mesmo? Porque não é só você olhar o que eu estou fazendo e acreditar. Né? É igual andar de bicicleta. Você pode dizer que sabe andar de bicicleta só porque você viu alguém andando de bicicleta? Você tem que andar de bicicleta. Certo? Deixa eu deixar isso aqui só mais bonitinho aqui. Lembrando que aqui troca o sinal. Aliás, essa troca de sinal é fundamental. Tomara que vocês tenham percebido que essa troca de sinal aqui é fundamental. Por quê? Imagina que esse denominador fosse exatamente igual a esse. Então, tudo aqui que eu estaria fazendo seria zero. Vocês estão vendo? Se isso aqui fosse igual a isso, se aqui fosse 1 mais d sobre 2r ao quadrado menos d sobre r, igual aqui, quando eu subtrair isso aqui, esse desse, seria a mesma coisa sendo subtraído. Então, isso aqui daria zero. Para nossa sorte, né, toda diferença entre R mais e R menos reside nesse termo aqui. Só uma coisa para vocês prestarem atenção. Ok? Bom, agora eu vou botar, obviamente, esse R. Eu vou fazer duas coisas aqui agora, nesse próximo passo. Eu vou colocar esse 1 sobre R em evidência. Vou botar aqui ao lado do Q sobre 4πε0, certo? Então fica Q sobre 4πε0R
E para me ajudar, eu vou escrever isso aqui em forma de numerador, ou seja, simplesmente que não tem diferença nenhuma, só para ficar mais elegante mesmo, mais bonitinho. Botar isso aqui como isso elevado a menos meio, então eu passo ele para cima. Então ficaria assim: 1 mais d sobre 2r ao quadrado menos d sobre r cosseno de θ elevado a menos meio menos 1 mais d sobre 2r ao quadrado mais d sobre r cosseno de θ elevado a menos meio, ok? Pronto. Então, deixa isso aqui em stand-by e notem, por favor, notem que eu não fiz nada até agora. Nós estamos aqui há vários minutos e eu não fiz nada até agora. Claro, estou exagerando, eu fiz muita coisa aqui, né? Nós fizemos muita conta aqui. Mas o que eu quero dizer é que a nossa aproximação de dipolo realmente vai começar agora. E essa aproximação, ela surge daqui, ó, para nós. Então, quem vai ser o nosso F que nós vamos aproximar e escrever daquela forma ali? É isso aqui. Nós fizemos tudo isso para chegar a esse F, certo? Então, portanto não, assim, vamos lá. Primeiro termo, então, é F0. Primeiro, vamos lá. Qual é a nossa função de x aqui? Nossa função de x, ou vamos colocar de... a função de x, ela é desse tipo aqui, ó. Ela é 1 mais x elevado a menos meio, onde x vai ser igual a d sobre 2r ao quadrado menos d cosseno de θ sobre r, tá certo? Nesse caso aqui, e nesse caso aqui, né, eu simplesmente vou trocar o menos por mais, ok? E, então, nossa aproximação, f de x vai ser aproximadamente f de 0 sobre 0 fatorial vezes x elevado a 0, que é o primeiro termo, é 1. Né? F de 0, com x igual a 0 aqui, isso aqui é 1 elevado a menos meio, que é 1. Sobre 0 fatorial é 1. X elevado a 0 é 1. Então, o primeiro termo é 1. E o segundo termo? Mais um segundo termo aqui. O segundo termo é a derivada, a primeira derivada de f, calcular em x igual a 0. Então, a derivada vai ficar menos meio, certo? Eu vou escrever, depois eu vou apagar para vocês entenderem. Então, menos meio vezes 1 mais x. Usando a regra da cadeia, aqui vai ficar menos 3 meios, certo? Isso aqui é a derivada, vezes a derivada do que está dentro, pela regra da cadeia, derivada de x, de 1 mais x é 1. Então, vezes 1. Tá bom? Só que a derivada é calculada em x igual a 0. Então, x igual a 0 aqui, então vai ficar 1 elevado a menos 3 meio, que é 1, vezes 1 dá 1. Então, tudo isso aqui, na verdade, é simplesmente meio.
vezes o x da potência. Aqui, ó. O que eu fiz agora foi fazer... Vamos retomar aqui para a gente ver. O que eu fiz ali agora foi calcular isso aqui. Né? Derivada primeira, calcular x igual a zero. Blá, blá, blá. Deu meio, deu menos meio. E aqui que está a potência da expansão, né? Desse x aqui, x elevado a n. Então, x elevado a 1 é x. Tá certo? Então, isso aqui nada mais é do que isso. Ok? E isso vale tanto para cá quanto para cá, porque é a mesma função. A diferença é que o x daqui vai ser esse, e o x daqui vai ser esse com sinal mais. Portanto, a gente pode reescrever assim, ó. Logo, V no ponto P é igual a Q sobre 4π ε0r vezes 1 menos meio de x, vai ficar 1 menos meio de d sobre 2r ao quadrado menos meio vezes x, que é d sobre 2r ao quadrado, menos d cosseno de θ sobre r. Ok? Isso aqui é igual a Q sobre 4π ε0r. Agora, vamos lá. 1 com esse menos 1, corta. Aí o que eu tenho? Menos meio vezes esse termo aqui. Menos com menos dá mais. Com esse termo aqui, corta. Então aqui eu tenho menos meio, agora fica mais. Então tem meio de d cosseno de θ sobre r. Aqui, ó, menos com mais, menos. Com menos, mais. Mais meio de d cosseno de θ sobre r. Então, d cosseno, isso aqui, né? Meio mais meio dá 1. Então, isso aqui nada mais é do que Q d cosseno de θ sobre 4π ε0. Eu tenho esse r aqui com esse r, fica r ao quadrado. Ok? Esse Q vezes D a gente já viu que é o chamado momento de dipolo P. Então, vamos escrever aqui ou seja, o potencial naquele ponto P
genérico, né, vai ser igual a P cosseno de θ sobre 4πε0 r ao quadrado. Ai, puxa vida. Agora que eu quero, ele não faz a paradinha do... deixa assim. Ok, que é, vamos ver o que está escrito aqui. Certo? Então, a aproximação dipolar consiste nisso. Ok? Notem algumas coisas. Ou uma coisa principal, duas coisas, né? Que o potencial ele cai com R ao quadrado. Você lembra que o campo elétrico do dipolo caía com R ao cubo? Logo, o potencial cai com R ao quadrado. Né? Cai com 1 sobre R ao quadrado. Diferente do potencial de uma carga pontiforme. Por quê? Porque você tem duas cargas, uma positiva e outra negativa, muito próximas. Então, digamos assim, o primeiro termo, que seria o termo de monopolo, ele é zero. Por quê? Porque é como se em primeira aproximação você pegasse duas cargas, uma carga em cima da outra. Então você precisa ir para uma segunda aproximação para ver um pouquinho, com uma lupa um pouquinho mais de perto, para entender que essas cargas não estão uma em cima da outra, mas elas estão um pouquinho separadas, né? E essa separação entre elas, ó, essa distância d é muito pequena. Então, em geral, você, por algum método, né, experimental, alguma coisa, você determina o produto entre a carga e a distância como um todo, né? Que é chamado de momento de dipolo. Ok, senhores? Tá, essa foi a nossa continha, que eu vou disponibilizar aos senhores em breve.